organizado pela SFAN. Desta vez o tema que nos traz aqui é a vacinação contra a Covid-19, critérios de vacinação e abordagem dos efeitos adversos. De uma forma ou de outra, todos nós temos estado nestas últimas semanas envolvidos agora no processo de vacinação. Tem sido um desafio novo para toda a gente, muitas dúvidas, muitos contratempos, muitos ajustamentos e necessidades de nos adaptarmos. E no meio de muito ruído e muita confusão, achamos que fazia sentido organizarmos um webinar para tentar esclarecer os colegas e ajudar todos vocês que estão neste momento também envolvidos neste processo. Para isso, vamos contar com um conjunto de 3 oradoras. A professora Cristina Lopes, médica de imunoalergologia aqui na ULS de Matosinhos. Vamos ter também a doutora Rosa Anita Fernandes, também médica especialista em imunoalergologia aqui na ULS. E, por fim, teremos também a professora Inês Ribeiro, farmacêutica, especialista em farmacovigilância, para também nos ajudar aqui a falar um bocadinho mais sobre as reações adversas e como comunicá-las. Vou passar agora a palavra à doutora Cristina, para complementar a plateia também. Muito obrigada. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer o convite que nos foi feito para participar neste webinar, que, no fundo, é uma espécie de uma ação de formação, com a particularidade de se poderem esclarecer dúvidas e trocar experiências com colegas de vários pontos do país. Como o Paulo disse, nós sabemos que a vacinação contra a Covid-19 tem sido um desafio imenso, colocado à especialidade de Medicina Geral e Familiar, à saúde ocupacional e aos seus enfermeiros envolvidos em todo este processo, seja no contexto dos centros de vacinação, seja nas OACFs ou mesmo no seio da comunidade. Nunca na história recente se vacinaram tantas pessoas em tão pouco tempo com fármacos tão pouco conhecidos. No fundo, a incerteza é muita, os receios são grandes, não só na comunidade dos profissionais de saúde, como na população em geral, e nós sentimos isto nas consultas e mesmo na comunicação social. Esta combinação de fatores pode fazer-nos desviar do objetivo último, que é praticar medicina e enfermagem de acordo com o estado da arte, essencialmente sem medos injustificados. Não precisamos ter receios que não são necessários e mantendo sempre a precaução e a segurança. Eu passava a palavra agora à doutora Rosa Fernandes. Então, acho que já posso começar. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite, não é? Na pessoa do Paulo, pela Associação Nacional de USFs, e também agradecer pela adesão em grande quantidade que tivemos da parte de todos. E nós vamos aqui falar um bocadinho das reações alérgicas à vacina, do estado da arte sobre das vacinas contra a Covid-19 e também apresentar-vos o protocolo, não é? A Task Force que nós fizemos aqui na ULS em conjunto com as especialidades como a medicina interna, as doenças infecciosas, a oncologia, a medicina geral e familiar, a saúde ocupacional e a ginecologia e obstetrícia, e foi as linhas orientadoras que nós fizemos aqui para a ULS, sempre baseadas nas normas da DGS. Nós achamos, eu e a doutora Cristina, como imunoalergologistas, pela crescente dúvidas que apareciam de todos os lados, que achávamos que era importante primeiro formarmos os colegas, não é? Desmistificarmos um bocadinho as reações alérgicas e capacitá-los para terem um poder de decisão, não é? No momento da vacinação. Achamos que um trabalho em equipa entre as diversas especialidades e a equipa de enfermagem é a chave para conseguirmos levar esta árdua tarefa ao sucesso. Passo agora a palavra novamente ao Paulo. Apresentar-se. Boa noite, eu não ouvi, mas calculo que me tenha passado a palavra. O meu nome é Inês Vaz, eu trabalho na Unidade de Farmacovigilância do Porto. Nós fazemos parte do Sistema Nacional de Farmacovigilância, que é coordenado pelo Infarmed, e fazemos, portanto, a vigilância das reações adversas a medicamentos, e nomeadamente a medicamentos novos, na região do Porto. E neste momento estamos muito focados, como é natural,
na vigilância das vacinas contra a Covid-19, que são um medicamento novo e largamente utilizado, como dizia a doutora Cristina. Quero agradecer também o convite para estar aqui presente neste webinar. Espero que seja uma noite proveitosa para todos. Obrigada. Ok, vamos então passar ao primeiro tópico e à primeira apresentação. Vou passar a palavra então novamente à professora Cristina para falarmos então sobre a vacinação e as patologias prévias, para tentarmos perceber um bocadinho quando é que podemos vacinar, quando é que não podemos, quando é que é necessária uma avaliação médica, tudo dúvidas que vamos ter no dia-a-dia e que espero que sejam algo esclarecedor. Vamos então abordar de uma forma resumida as principais características das vacinas disponíveis em Portugal neste momento. De uma forma sistematizada, vamos também abordar quais as patologias prévias e quais os fármacos que devem ser tidos em consideração no momento da vacinação. Vamos também discutir em que situações é que é mandatório realizar uma avaliação médica previamente à administração da vacina. Relativamente às vacinas disponíveis neste momento contra a Covid-19 em Portugal, temos a vacina da Pfizer, da Moderna e da Oxford AstraZeneca. Na vacina da Pfizer, a inoculação do RNA mensageiro vírico, ou seja, do SARS-CoV-2 em nanopartículas lipídicas, que vão ser internalizadas nas células humanas do hospedeiro, células essas infectadas, que vão no seu citoplasma levar à síntese de proteínas através deste RNA mensageiro, proteínas essas que fazem parte daquelas espículas aqui designadas como spike do SARS-CoV-2. Estas proteínas vão ser reconhecidas como estranhas pelo nosso sistema imunológico e os linfócitos T vão desencadear uma resposta imune que vai dar origem ao desenvolvimento de linfócitos T de memória. São esses linfócitos T de memória que vão ser a nossa salvaguarda para nos proteger de infecções futuras. Relativamente à vacina da Moderna, o método como ela foi fabricada é muito semelhante, ou seja, é muito parecido com a da Pfizer, sendo que a vacina da Pfizer consiste na administração de 2 doses com 28 dias de diferença, assim como a vacina da Moderna. Aqui, apesar de no slide nós vermos 21 dias, foi recentemente atualizada em Portugal para 28 dias. A vacina da AstraZeneca funciona de uma forma completamente diferente. Utiliza um vetor viral, que é um adenovírus, que é utilizado de forma frequente em outras vacinas, que tem dentro, digamos assim, de uma forma encapsulada, o DNA do coronavírus. E este DNA do coronavírus, uma vez entrando na célula hospedeira, ou seja, na célula infectada, vai também levar à síntese de proteínas específicas da cápsula do coronavírus, as tais proteínas spike, que vão ser expressas na membrana celular e vão ser também reconhecidas como estranhas pelos nossos linfócitos T. Neste caso, o que vai acontecer é que são necessárias 2 doses com 12 semanas de intervalo. Aqui diz 12 dias, mas são 12 semanas de intervalo. Temos então que nesta aventura da vacinação contra a Covid-19, nós podemos ter 2 contextos. Temos um contexto mais controlado, que é o contexto da consulta, em que o médico conhece o seu doente e pode fazer uma avaliação atempada dos fatores de risco e pode antecipar questões ou problemas que devam ser colocados antes da vacinação, ou então temos o contexto do centro da vacinação, em que a maioria das vezes o médico não conhece o doente e que pode não ter acesso à informação clínica detalhada, por isso terá que confiar unicamente na informação que é fornecida pelo próprio doente. O objetivo é verificar se existem ou são necessárias precauções especiais a quando da toma da vacina. É necessário estratificar o risco, ou seja, vamos tentar perceber em cada doente se o risco é baixo ou alto para o desenvolvimento de reações alérgicas
e, se for identificado um risco elevado, orientar para a consulta de imunoalergologia, que será feita em meio hospitalar, com procedimentos específicos e com formas de atuar que poderão resolver uma série de problemas. Então, nós iríamos começar por patologias muito frequentes, ou seja, este protocolo que eu vos vou apresentar é um protocolo que nós desenvolvemos na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, que, como já referimos inicialmente, é multidisciplinar, é baseado nas normas da Orientação Geral de Saúde e pretendeu, de uma forma prática, permitir que qualquer médico, se fosse no hospital, fosse no A6, soubesse quais são as orientações e quais as linhas de ação a tomar. Este protocolo multidisciplinar foi feito pela imunoalergologia, por doenças infecciosas, por medicina interna, por oncologia, pela saúde ocupacional, com a participação de elementos do A6 e com a participação de elementos médicos e elementos da equipa de enfermagem. Então, estava eu a dizer que, se um doente tem o diagnóstico prévio de hipertensão arterial ou doença cerebrovascular, seja uma hipertensão arterial controlada ou não, seja uma diabetes mellitus descompensada ou compensada, a fazer antibióticos orais ou fazer insulinoterapia, e se o doente tiver, por exemplo, ou tiver DP óssea, seja uma DP óssea simples, grave ou com oxigenoterapia de longa duração, não é necessária avaliação médica, é possível administrar a vacina e não há nenhuma atitude especial a tomar. Se o doente tiver alterações da coagulação ou agregação plaquetária, e nós sabemos isto de acordo com os fármacos que o doente está a tomar, se o doente estiver hipocoagulado ou estiver a fazer tratamento com ácido acetilsalicílico, clopidogrel ou similares, não é necessária avaliação médica, é possível administrar a vacina e não há nenhuma atitude especial a tomar. Vamos passar a um outro ponto, que é o da imunossupressão. Na imunossupressão, nós podemos ter aqui dois grandes grupos. A imunossupressão iatrogénica, ou seja, aquela que é provocada pelo médico quando está a tratar o seu doente, e a infecção VIH, que obviamente é uma imunodeficiência adquirida. Quando falamos de imunossupressão, falamos essencialmente de 4 pontos: tratamento com corticoides orais, imunossupressores não seletivos, tratamento com biológicos imunossupressores seletivos e doentes a fazer quimioterapia. Quando falamos dos doentes com corticoides orais, o que nós sabemos é que, se um doente estiver a fazer lipoicortinol mais de 20 mg por dia, ou uma dose equivalente, é necessária uma avaliação médica no sentido de orientar a questão da duração do tratamento. Se o tratamento for de curta duração, o ideal é esperar pelo fim do tratamento para ser feita a vacinação. Se o doente está a fazer uma corticoterapia de longa duração, tentar que haja uma redução do tratamento para fazermos a vacinação de uma forma mais eficaz. Aqui, nesta questão da imunossupressão, o ponto importante é diminuir a imunossupressão, não porque haja um risco maior para o doente. Não. É porque, quando há imunossupressão, há diminuição do número de linfócitos T, há diminuição da resposta imunológica e, por isso, a vacina pode ser menos eficaz. Se nós estamos a falar dos tais imunossupressores não seletivos, como a ciclosporina, ciclofosfamida, metotrexato, azatioprina, micofenolato de mofetil e leiflunamida, são, no fundo, medicamentos que são utilizados mais no âmbito das doenças reumatológicas ou de doenças, por exemplo, cutâneas dermatológicas, como uma dermatite atópica grave, mas também num lúpus eritematoso sistémico, na artrite reumatoide, às vezes em outras situações reumatismais, por exemplo, no síndrome de Sjögren, ou seja, doenças autoimunes. O ideal é ter uma avaliação médica prévia e, se possível, suspender ou reduzir o tratamento 2 semanas antes da vacinação. Se não for possível, então vacinar. Passando para o ponto do tratamento com biológicos e imunossupressores seletivos, estamos a falar de fármacos que têm um target, um alvo muito preciso nas células do sistema imunológico. Os antilinfócitos B, nomeadamente o rituximab e o alemtuzumab. O ideal é esperar 6 meses após o tratamento para vacinar. Se não for possível,
vacinar o doente. Os anti-TNFs, como o adalimumab, ou o infliximab, ou o etanercept, são frequentemente utilizados no tratamento da doença inflamatória intestinal. Neste caso, o ideal é suspender ou reduzir o tratamento 2 semanas antes da vacinação. Muitas vezes até atrasar a próxima toma, de modo a que o sistema imunológico esteja o mais eficiente, digamos assim, o mais ativo possível no momento da vacinação. Relativamente a fazer ao doente oncológico, está a fazer tratamento com quimioterapia. Se o doente tiver feito um transplante de células hematopoietíticas ou fizer terapia solar, o ideal é esperar 3 meses após o tratamento e só então vacinar. Se o doente tiver um tumor hematológico, o ideal, principalmente nos doentes que estão a fazer quimioterapia intensiva para a leucemia mieloide aguda, é vacinar após recuperação da contagem de neutrófilos, ou seja, evitar a vacinação no doente neutropénico. Se não for possível, vacinar. Mais uma vez, o objetivo não é impedir um risco maior para o doente, é tentar aumentar a eficácia da vacina. Relativamente aos tumores sólidos, não é preciso avaliação médica, é possível e deve-se administrar a vacina. Esteja o doente a fazer quimioterapia, imunoterapia, hormonoterapia ou terapêuticas dirigidas a alvos. O que nós sabemos e o que está recomendado, de acordo com as guidelines utilizadas na oncologia, é se o doente fizer um procedimento, nomeadamente tirar o baço, ou seja, a esplenectomia, ou fizer uma outra cirurgia com risco de imunossupressão, o ideal é esperar 3 semanas e depois vacinar. De igual modo, a recomendação geral é de evitar a vacinação no perioperatório, neste caso para que não haja uma confusão entre as reações adversas a vacinas, nomeadamente a febre, o mal-estar e complicações no pós-operatório. No caso da infecção VIH, a eficácia é desconhecida, porque realmente o doente com infecção VIH, mesmo com uma contagem de linfócitos CD4 normal, tem perturbações do seu sistema imunológico que podem fazer com que a vacina não seja tão eficaz. No entanto, estes doentes devem ser na mesma vacinados. Relativamente a outras situações, a doença aguda grave com ou sem febre. Estamos a falar de uma situação de gastroenterite, uma situação de uma infecção respiratória, tracobronquite, gripe, pneumonia. Não deve ser vacinada. É necessário esperar até uma recuperação completa e o doente estar assintomático, sem febre. Relativamente à gravidez, depois de consultados os colegas da obstetrícia e a saúde ocupacional, o entendimento das recomendações é que é necessário uma declaração médica para vacinar uma grávida. Declaração médica ou do seu obstetra ou do seu médico assistente, do seu médico de família. O objetivo é ter a certeza que a grávida está informada e que consciente na administração da vacina. Sabemos que estudos em animais não indicaram efeitos negativos no feto ou na grávida e que não é necessário também evitar a gravidez após a vacinação. Há uma questão relativamente à notificação no portal das reações adversas. O Infarmed solicita que todas as grávidas vacinadas façam um registro no Infarmed, no portal. Porquê? Não porque existam reações adversas, mas porque se pretende fazer uma monitorização do efeito da vacina nos bebês, ou seja, perceber se são partos pré-termos, se são baixos peso ao nascer, e o objetivo é depois fazer essa vigilância mais a longo prazo. Relativamente à amamentação, não é necessária avaliação médica e sim, não se recomenda parar a amamentação após a vacinação e uma mãe que esteja a amamentar pode fazer a vacina sem qualquer contraindicação. Se o doente tiver sintomas sugestivos ou mesmo infecção por Covid-19, a vacina não deve ser administrada. Relativamente à interação com outras vacinas, o ideal é esperar 2 semanas de intervalo entre a vacinação Covid e outras vacinas e vice-versa, entre a administração de outras vacinas e a vacinação contra a Covid-19. Se não for possível esperar, o doente deve ser. Vamos falar agora dos antecedentes alérgicos. Se um doente tem uma rinoconjuntivite, diagnóstico de asma, de urticária crónica espontânea, ou urticária aguda recorrente, ou eczema atópico, não é necessária avaliação médica e não há nenhuma precaução especial na administração da vacina. E este facto é independente de ser uma asma ligeira, moderada ou grave, uma asma controlada ou não controlada.
Relativamente à alergia aos alimentos, mesmo incluindo a anafilaxia, não é necessária avaliação médica e não há nenhuma recomendação especial quanto à toma da vacina. Este ponto foi alterado nas últimas normas da Direção-Geral de Saúde relativamente à vacina da Pfizer de dia 1 de março. Até esta altura, os doentes com anafilaxia com alimentos deviam fazer a vacina em meio hospitalar. Depois, percebeu-se que não tem sentido e que a alergia a alimentos não constitui um fator de risco para reação alérgica à vacina contra a Covid-19. De igual modo, a alergia à picada de insetos, nomeadamente de abelha e de vesma, mesmo as reações anafiláticas, não constituem um fator de risco e não é preciso nenhuma precaução especial. Então, quais são as situações em que é preciso ter mais cuidado? Quando há uma anafilaxia prévia a outras vacinas, quando há anafilaxia de causa desconhecida, ou então quando há uma suspeita de alergia a excipientes, e já vamos ver em detalhe o que é que isto quer dizer. Relativamente aos antecedentes de mastocitose sistémica, significa que estes doentes devem fazer a vacina em meio hospitalar. A mastocitose sistémica consiste numa doença monoclonal proliferativa de mastócitos, em que os mastócitos atingem vários órgãos, não apenas a pele, mas a medula óssea, o fígado, e no fundo estes doentes têm grande propensão para ter reações anafiláticas, nomeadamente a fármacos. Quais são, então, os excipientes das vacinas de que estamos a falar? Na vacina da Pfizer, aquele que é o excipiente mais conhecido e mais problemático é o polietilenglicol, designado por P2000, porque significa o peso molecular. Na vacina da Moderna é o trometamol, que dos três é o menos utilizado em outros fármacos, e na vacina da AstraZeneca é o polisorbato 80. O que é que caracteriza estas reações alérgicas aos excipientes? Em primeiro lugar, são muito raras e dentro da raridade que são as anafilaxias, ainda são mais raras. As manifestações são variadas, podem ser de urticária até, efetivamente, reações anafiláticas mais graves. O polietilenglicol, também designado por macrogrol, como tinha dito, varia de peso molecular e há muitos fármacos que têm polietilenglicol. Um dos mais conhecidos, por exemplo, é o Clavamox CT, que contém PEG 4000, 6000. Ou seja, imaginemos que nós temos um doente que tolera Clavamox CT, significa que vai tolerar a vacina da Pfizer. Porquê? Porque o peso molecular que existe do polietilenglicol que existe no Clavamox é bastante maior que na vacina da Pfizer. E este polietilenglicol pode existir em várias formulações, mas eminentemente em formulações orais. Pode também existir em algumas formulações endovenosas, nomeadamente em formulações de corticoides depot. Existe também nas preparações intestinais da colonoscopia e também em géis de ultrassom, por exemplo. O polisorbato, que é aquele que existe na vacina da AstraZeneca, existe, por exemplo, em outras vacinas, como a Prevnar 13, e existem outros compostos, nomeadamente, por exemplo, as vitaminas Centro. Existem inúmeros produtos da dermocosmética e mesmo em alimentos. O trometamol existe em vacinas e noutras formulações, nomeadamente colírios. Então, quando é que nós devemos suspeitar que um doente pode ter uma alergia a excipientes? Essencialmente quando este doente apresenta histórias de alergia a vários produtos não relacionados, ou seja, anti-inflamatórios, antibióticos, por exemplo, como vimos há bocadinho, produtos utilizados na preparação de colonoscopia. Quando há história de alergia a diferentes marcas do mesmo fármaco, por exemplo, ao doente que tem uma reação alérgica com o Nimed, mas depois não tem com o Nimesulide de um determinado genérico. Ou então quando há história de alergia a vacinas, por exemplo, Prevnar 13, como vimos há bocadinho. Também pode ser uma alergia a excipientes, uma anafilaxia de causa desconhecida, nomeadamente, por exemplo, num período perioperatório. Então, como que, relativamente a estes antecedentes alérgicos, nós vamos avaliar um doente? Vamos fazer, então, a pré-estratificação de risco.
antes da primeira dose, fazemos 3 perguntas. Tem história de anafilaxia a vacinas? Tem história de anafilaxia de causa desconhecida? Tem história de anafilaxia a diversos medicamentos? Ou seja, há suspeita que possa ter uma alergia a excipientes? Se a resposta é não às 3 perguntas, o risco é baixo e o doente pode ser vacinado no centro de vacinação ou na OICF respectiva, de acordo com as normas da região em questão. Se a resposta é sim a qualquer um destes pontos, o risco é elevado e o doente deve ser referenciado para consulta de imunoalergologia. Claro que nós podemos colocar aqui um quarto ponto, que é o quarto ponto significa o quê? Nós temos alguns doentes, e vocês terão alguns doentes certamente, em que têm histórias de anafilaxias, em que pode surgir a dúvida se realmente é uma suspeita de alergia a um excipiente, ou porque o doente vos diz que é alérgico à amoxicilina clavulânica, mas vocês ficam na dúvida, ou porque efetivamente há uma história sugestiva, mas nunca foi feito um estudo alergológico detalhado e por isso pode haver esta possibilidade. Por isso, em caso de dúvida, o doente deve ser, ou seja, em caso de dúvida de um doente com uma suspeita de alergia grave, ou seja, uma anafilaxia a um fármaco em que vocês não consigam excluir que seja que não seja um excipiente, o doente deve ser orientado para a consulta de imunoalergologia. Quando se confirma que o doente tem efetivamente uma hipersensibilidade ao excipiente daquela vacina, essa vacina está contraindicada. E se um doente tiver uma anafilaxia com uma primeira dose da vacina, essa vacina também está contraindicada. Por isso, nessas duas situações, o que deve ser ponderado é fazer a vacina que tenha um outro excipiente. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, doutora Cristina. Penso que tem surgido também já aqui algumas questões e algumas perguntas que nós podemos depois guardar um bocadinho para falar mais na parte final. Eu iria passar agora a palavra à doutora Rosa, que nos vai, no fundo, falar aqui da segunda parte também importantíssima deste tema, que tem a ver com a abordagem terapêutica das reações adversas, que é, apesar de sabermos que estas vacinas são seguras, o que é que fazemos quando temos, então, uma reação adversa e o que é que podemos esperar também das vacinas depois de administrar. Por isso, doutora Rosa, vamos passar. Então vamos começar. Vou então falar-vos um pouco acerca das reações adversas às vacinas contra a Covid-19, bem como a abordagem e a terapêutica destas reações. As reações adversas a fármacos são múltiplas e podem ter diversos mecanismos subjacentes. De acordo com esta tabela, podem ser classificadas em 6 tipos de reações, dependentes da dose, independentes da dose, dependentes da dose e do tempo de administração, dependentes do tempo de administração, reações de abstinência e falência da terapêutica. Nesta apresentação, vamos abordar apenas as reações dependentes da dose e as não relacionadas com a dose administrada. Sempre que somos expostos a qualquer medicamento, estamos perante o risco de uma reação adversa a este. Esta define-se como uma resposta nociva e indesejada a um fármaco que ocorre com doses normalmente utilizadas para profilaxia, diagnóstico ou terapêutica de doenças. Estas são preditivas de uma nova reação numa futura administração e classificam-se em tipo A e B. As reações do tipo A, que são cerca de 85% de todas as reações adversas a fármacos, são previsíveis e resultantes de uma ação ou efeito farmacológico exagerado de um medicamento que é administrado em doses terapêuticas habituais. Variam em intensidade ou frequência dependendo do fármaco e das reações individuais de cada doente. São eventos farmacologicamente previsíveis e constam no RCM do medicamento. Nestas estão incluídos os efeitos tóxicos, como é o caso da intoxicação digitálica por sobredosagem, e os efeitos adversos que ocorrem numa dose habitualmente tolerada, como é o exemplo da sedação com hidroxicina ou a diarreia com amoxiclave. Já as reações do tipo B, que são menos frequentes, cerca de 15%, e geralmente não têm relação com a atividade farmacológica do medicamento. Estas afetam apenas indivíduos suscetíveis, são imprevisíveis e não dependem da dose administrada.
Estão divididas em idiosincrásicas, aquelas em que alterações genéticas do doente determinam alterações enzimáticas que interferem na metabolização do medicamento, como é o caso do angioedema isolado associado à toma dos AINES, e as reações imunológicas, onde se incluem as reações alérgicas imediatas e tardias. As reações alérgicas imediatas, embora raras e imprevisíveis, são aquelas que mais nos preocupam, mas não podemos esquecer que, na sua grande maioria, têm um tratamento. Então, dentro das reações do tipo B, temos as reações de hipersensibilidade alérgica, que se trata de uma reação imunológica à substância farmacológica ou a um dos seus metabolitos, e não são resultantes das propriedades tóxicas do medicamento. Ocorrem em doentes predispostos e podem ser mediadas por anticorpos do tipo E, por linfócitos T ou por ambos. Diversas formas de sistematização das reações de hipersensibilidade foram propostas, mas aquela que reúne maior consenso é a classificação de Gelli-Combs. Esta classifica as reações de hipersensibilidade em 4 tipos, de acordo com os seus mecanismos imunopatológicos. É uma classificação útil para a compreensão dos mediadores implicados nas reações de hipersensibilidade a medicamentos e contribuem para a decisão diagnóstica, terapêutica e prognóstico destes doentes. A classificação de Gelli-Combs inclui 4 tipos de hipersensibilidade e nesta apresentação vou-me focar nas reações consideradas alérgicas, nomeadamente as de tipo 1, imediatas, e as de tipo 4, tardias. A hipersensibilidade tipo 1, também designada de imediata ou alérgica, ocorre após a ligação do antigénio a anticorpos específicos da classe IgE, que estão localizados na superfície dos mastócitos e basófilos. Esta induz a desgranulação e libertação de mediadores pré-formados, que são responsáveis pelos sintomas imediatos, e também a libertação de mediadores formados de novo, que são responsáveis pelos sintomas mais tardios. Esta rápida libertação de mediadores vasoativos é responsável pelas manifestações clínicas típicas da doença alérgica imediata, como por exemplo a congestão nasal, o broncoespasmo, a urticária ou a anafilaxia. A hipersensibilidade do tipo 4, também designada de tardia, retardada ou celular, inclui as respostas mediadas por vários tipos de linfócitos T. Estas geralmente são tardias, após vários dias de exposição e atingem frequentemente a pele. E podem originar sintomas graves e até mesmo fatais. No seu conjunto, elas são mais importantes e contribuem para mais mortes do que as reações anafiláticas a medicamentos. Então, de uma forma resumida, as reações do tipo 1 ou mediadas por IgE são as reações alérgicas imediatas. As reações do tipo 4, mediadas por linfócitos T, são as reações alérgicas tardias. De uma forma simplificada, as reações alérgicas podem ser classificadas em imediatas, quando ocorrem até 1 hora após a administração do medicamento, como é o caso da urticária, do angioedema ou da anafilaxia. Todas as reações que ocorrem mais de 1 hora após a toma do medicamento incluem-se as reações consideradas tardias. Como exemplos destas reações, temos os exantemas maculopapulares e as toxidermias. Vou agora falar das reações adversas imputadas às novas vacinas contra a Covid-19, bem como a abordagem terapêutica dos diferentes tipos de reação. Para simplificar a apresentação, as reações vão ser abordadas em 3 tempos: reações não alérgicas, reações alérgicas e, finalmente, um vídeo sobre a identificação e a abordagem à anafilaxia. Como já foi dito, neste momento existem 3 vacinas aprovadas pela EMA e estão as 3 a ser administradas em Portugal. Começo por abordar as reações não alérgicas e por ordem de prevalência. Como podemos observar na tabela, a maioria das reações às 3 vacinas são semelhantes, de baixa gravidade e, na sua maioria, não necessitam de terapêutica dirigida. A dor no local da injeção, com ou sem edema associado, são as reações mais frequentes, variando entre 54% e mais de 80% das diferentes vacinas. Habitualmente resolvem-se em qualquer medicação, mas se muito perturbadoras, pode ser administrada terapêutica sintomática com AINES, como é o caso do paracetamol e do ibuprofeno. A fadiga, cefaleias estão presentes em mais de 50% dos doentes, seguidas das mialgias, arrepios e artralgias com uma prevalência de mais de 30% em todas as vacinas. Não esquecer que a maioria destas reações são ligeiras e resolvem alguns dias após a administração, e habitualmente são menos frequentes e menos intensas na primeira dose do que na segunda.
Os sintomas gastrointestinais são menos frequentes, bem como as reações locais mais exuberantes. E com muito menor frequência estão descritas as linfoadenopatias, o prurido no local da administração e o mal-estar generalizado. No caso da Comirnaty e da vacina da Moderna, estão descritos casos raros de paralisia facial aguda. Relativamente à abordagem da terapêutica das reações adversas à vacina, como já disse, a grande maioria resolve rápida e espontaneamente e sem necessidade de qualquer terapêutica. A grande maioria das reações reportadas às 3 vacinas são reações não alérgicas e no caso das náuseas e rubor no local da administração não está preconizada qualquer terapêutica. Sintomas mais limitadores, como febre, mialgias, calafrios e linfoadenopatias, são menos frequentes e podem ser administrados paracetamol e ibuprofeno para alívio dos sintomas. Contudo, os corticoides sistémicos devem ser evitados, uma vez que podem comprometer a resposta imunitária à vacina. Apesar de pouco frequentes, a paralisia facial aguda contraindica a administração da segunda dose e sintomas de maior gravidade, como a hipotensão e mal-estar generalizado, devem ser avaliados caso a caso e ponderar a necessidade de referenciação para a administração de uma segunda dose em meio hospitalar. As reações alérgicas à vacina. Elas devem ser avaliadas de acordo com a gravidade da reação e são classificadas em ligeiras, moderadas e graves. As reações ligeiras, como a urticária, o eritema, o angioedema, o prurido cutâneo ou respiratórias, como é o caso da rinoconjuntivite, que acontecem nos 30 minutos imediatos após a administração da vacina, não contraindicam a administração da segunda dose nos centros de vacinação e apenas está preconizada a toma de antihistamínico oral de segunda geração nos 30 minutos antes da vacina e na noite após a vacina. Reações moderadas, como sintomas sugestivos de angioedema das vias aéreas, como é o caso da dispneia, da tosse ou sibilância, e a urticária com um atingimento de mais de 50% da superfície corporal, preconizam a referenciação para a avaliação por imunoalergologista e ponderar a administração da segunda dose em meio hospitalar. As reações mais graves, nomeadamente a anafilaxia com ou sem choque associado, vai ser abordada no vídeo que passamos a mostrar. Neste vídeo sobre a anafilaxia vamos abordar conceitos gerais, critérios de diagnóstico e tratamento. Vamos também mostrar um vídeo com uma simulação da abordagem a uma reação anafilática. Esperemos que gostem. Vamos agora abordar um pouco mais em pormenor o tema da anafilaxia. Vamos ver quais são as características gerais de uma reação anafilática e quais são os 3 critérios de diagnóstico de acordo com a Organização Mundial da Alergia. Vamos ainda ver um vídeo demonstrativo de uma reação anafilática. Os autores somos nós e foi filmado numa sala improvisada do Centro de Vacinação da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Parece um pouco confuso, mas, na verdade, é assim que acontece na realidade. A anafilaxia consiste numa reação alérgica que pode ser fatal. Tem por definição um início súbito, até cerca de 30 a 60 minutos após a exposição ao alergénio. Habitualmente surge após a exposição ao alergénio com o qual o doente já contactou e nem todos os alergénios podem causar anafilaxia. Habitualmente os alimentos, os fármacos, os venenos de abelha e de vespa, o látex e o exercício são aqueles que são mais relevantes. Na idade pediátrica os alimentos são mais comuns, na idade adulta os fármacos e as picadas de inseto são mais preponderantes. Há ainda casos em que nós não conseguimos identificar uma causa para a anafilaxia e nestes exemplos o que acontece é que se denominam como anafilaxias idiopáticas. Relembrar que existem 3 critérios clínicos para o diagnóstico, já vamos falar a seguida. O primeiro deles é quando nós temos um início súbito de envolvimento da pele ou mucosas e pelo menos um dos seguintes critérios: compromisso respiratório e ou hipotensão com sintomas associados. Quando falamos de sintoma da pele e mucosas, estamos a falar de urticária ou eritema ou prurido generalizado, muitas vezes palma ou plantar, edema dos lábios, da língua ou da úvula. Quando estamos a falar de sintomas respiratórios, estamos a falar de dispneia, pieira, broncoespasmo, estridor, sinal objetivo de hipoxemia, muitas vezes rouquidão, acessos de tosse também podem acontecer. A hipotensão ou sintomas associados manifestam-se por síncope, lipotímia e, nos casos mais graves, incontinência de esfíncter. O segundo critério surge quando há
um alergénio suspeito ou provável para aquele doente. É muito típico na alergia alimentar um doente ter uma alergia a um determinado fruto seco e começar a reagir com outros. É, por exemplo, um doente em que tem uma suspeita de ser alérgico a nós e quando ingere avelãs começa com sintomas respiratórios e hipotensão, ou queixas cutâneas e gastrointestinais. Ou seja, neste critério não é obrigatório que a pele e mucosas estejam atingidas, ao contrário do primeiro. Aqui pode ocorrer toda e qualquer combinação entre estes diferentes sistemas. Relativamente ao terceiro critério, caracteriza-se por hipotensão após exposição a um alergénio conhecido para aquele doente. O exemplo mais típico é o doente alérgico a veneno de abelha, que é picado por uma abelha e imediatamente fica hipotenso e tem uma síncope. Neste caso, nós só precisamos, efetivamente, de documentar uma pressão sistólica inferior a 90 mm de mercúrio ou uma queda superior a 30% relativamente ao valor basal. Doutor Paulo, olha, temos aqui a Dona Rosa, ela trouxe agora a vacina e ela não está a sentir assim esquisita. Dona Rosa, senta aqui, senta aqui. E o Paulo já vem? Já vai ver. Então, Dona Rosa, o que é que se passa? Assim, uma coisa aqui no peito, não sei o que é, uns coças, uns comichões, mas é por dentro, não é assim na pele, é por dentro. E começou agora, depois a vacina? Começou agora, acabei agora de levar a vacina, não tenho nada bem. Não há um problema de saúde conhecido? Tenho tensão alta, tenho tensão, não tenho mais nada. Tem falta de ar, por exemplo? Não é falta de água, parece que tem uma comichão, que é assim dentro do peito, uma coisa esquisita. Parece que a saliva não passa para baixo. Ok, muito bem. Não sei qual, mas Sim, pode ser. Quando achar a máscara, por favor. Abrir bem a boca. Isso. Ok. Paulo, não está aqui, diga-me aqui, por favor. Aí agora estou a ficar com um bocado de comichão. Parece que tem assim bichos a correr. Não sei o que é que se passa. Não, Paulo, vamos um bocadinho mais para trás que vai ser a realizar. O doutor Paulo está a ver. Pronto. Viu tudo bem? Está muito tonta. Como é que chega? Como é que ele pensou? Está na nossa? Estou aqui a tentar medir, doutor Paulo. Espera aí. Olha, e é melhor pôr o seu triunfo, não é? Vamos para o trinco. Ainda não tenho as unhas pintadas. Posso lhe pedir só para ir buscar ajuda? Sim. Portanto, alguém, caso seja necessário. Olha, doutor Paulo, Ok, vamos para ali. para ali. Anda lá. Vamos. Estou com muita vontade. Olha, Ana Paula, vamos na caixa, vamos lá. Exato. Ana Paula, vamos devagarinho, até lá. Sentar. Estava ali. Exatamente. Antes de começar, de novo, fica para as estações. Tu Paulo, buscar a hora de emergência. Saco de emergência, por favor. Saco de emergência. Fala alguma coisa? Vamos preparar a gasolina, 0,5 mg, meia ampola. Eu estou muito faltada. Ok. Deixa-me levar outra vez, não gosta. Como é que é com as tensões? Vamos revisar, por favor. A doutora não pode. Meia ampola, por favor. Aspirar metade. Já que está. Ok. Vamos dar na passa para a coxa. A Ana Paula, as calças não deixem. Vou dar aqui, está bem? Já está. Ok, então vamos estar agora, por favor. Sim. Ana Paula, Olha, Olha, não se espera que nós Estou estamos. muito tonta, estou muito tonta. Ok, tem falta de ar neste momento. Um bocadinho, aqui assim, parece que agora não faço. Ainda tem um bocadinho. Ok. Está a sensibilância, um bocadinho, mas não está a escutar. Ok, muito bem. Cristina, começar do saltamol, por favor. Ficar nas trações, vamos até para a saúde. Só um bocadinho, não vale, tenha calma, vai estar tudo bem. Ok. Vamos voltar para as pernas. Tenha calma, Vamos lá.
Estou a aplicar a máscara. 1, 2, 3, 4. Ok, muito bem. Doutor Paulo, põe o cesto do outro lado. Sim, 2 a 7, por favor. Vamos montar aqui. Ou não, põe o cesto para a companhia. Ainda não estou no online. Como é que se senta? Preciso ir buscar o soro. Ok, então vocês colocaram lá, volta lá. Muito bem. Doutor Paulo, já está aqui o soro. Não fica assim a separar. Ok. Bem, então precisam, por favor, 2 miligramas. Fica aqui no. Preciso pôr suporte. Dona Rosa, como é que se sente? Tem um bocadinho de falta de ar. E a condição no corpo está melhor ou não? É um bocadinho melhor, eu tenho muito Pronto. nos pés. Muito nos pés? Oh, já vai passar, está bem? Ainda precisa, mas já está. Ok, muito bem. E que tal agora, doutor Paulo? As santas estão a recuperar um bocadinho, estão a ficar um bocadinho melhor. Respirar na roda. Muito bem. Dona Rosa, como é que se sente neste momento? Eu não queria separar. Tem falta de ar? Tem um bocadinho de falta de ar. Ok, pronto. Vamos pôr a oxigênio, por favor. O soro está a correr. Ana Rosa, não pode montar a cabeça. Doutor, já está aqui naquela bola de oxigênio? Já fui pelo ar. Ana Rosa, não se mexa, que não isto sai. Vamos lá um bocadinho a cabeça. Ok, muito bem. Quanto tempo é que Doutor Paulo, estamos a passaram 5 minutos a agarrar a adrenalina. Ok, vamos esperar acima da dose. Ana Rosa, vai ser aqui outra biquinha, está bem? Está bem. Ok, como é que está a comissão, Dona Rosa? Não tenho um bocadinho. Aqui um bocadinho? Não é tão grande. Ok, Agora aqui mais aqui na botinha e nas mãos. muito bem. Vamos esperar com a mastina, 2 Ok. miligramas. Eu tenho aqui uma dor no peito. Ok. Está bem, Gil, não é? Com uma esquina. Quanto é que quer que dê, doutor? 2 miligramas. Vamos voltar a escutar? É para entrar o nosso? Sim, posso ter problema na mão. Ok, Ok, já a está. situação já está muito melhor. Muito bem, o soro está a correr. Dona Rosa, tudo bem? A situação está bem, está a 100% neste momento. Ok, muito bem. Ana Rosa, Não falta de ar. Não falta de ar. vamos com calma, está bem? Está assim um bocadinho suada, enjoada. Como é que está? Está enjoada, com cólicas? Eu estou habituada. Pronto. Agora com calma vamos estragar tudo bem, está bem? Estou a vomitar. Está com vontade de vomitar? Olha, Dona Rosa, então vamos lá para o lado. Vamos lá. Um bocadinho. Olha lá, um bocadinho do lado. Aqui. Pronto. Ok. Que tal? Estou melhor. Já está melhor? Pronto. Isto agora é sempre a melhorar, está bem? Também já chamamos ajuda. Da comichão. Estou melhor. E da falta de ar. Já não tenho falta de ar agora. Ok. Pronto, tudo bem. Doutor Paulo, parece que chegou o boneco. Muito bem. Estamos aqui. Já vêm os colegas, está Muito bem? bem. Sente-se bem, Dona Rosa? Não tenho melhor, doutor. Vamos estar aqui o colega, doutor Paulo, para falar com ele. Bom dia. Temos aqui uma senhora, por volta dos 50 anos, sente-se turbulenta, veio fazer a cama da vacina e começou com uma urticária generalizada, progressiva, entretanto progrediu para uma anafilaxia, já demos 2 palmas de adrenalina, demos de oxisona com mastina, neste momento está a fazer soro e oxigênio e está a correr bem. Neste momento já está a começar a recuperar, mas temos que transportar agora para o hospital. Pronto, Dona Rosa. Agora vai correr tudo bem, está bem? Depois, quando estiver em casa, telefone-nos a dizer como é que está, ok? Pronto, Dona Rosa. Obrigada. De nada, até já então. Até logo. Vamos então rever rapidamente o tratamento da reação anafilática. Primeiro passo, avaliação segundo a metodologia ABCDE. Chegando à conclusão que estamos perante uma reação anafilática, administrar adrenalina intramuscular. Não esperar, não ter dúvidas. 0,01 mg por quilo, máximo 0,5 mg por dose. Vamos assumir que no adulto médio a dose será 0,5 mg. Onde? Na face anterolateral da coxa.
A seguida, posicionar o doente, decúbito dorsal com membros inferiores elevados, semissentado se tiver dispneia, posição lateral de segurança se vômitos ou perda de consciência, decúbito lateral de esquerdo, se estivermos perante uma grávida. Monitorizar de imediato frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e saturação de oxigênio, se possível remover o alergénio e administrar oxigênio suplementar. 10 a 15 litros por minuto, FiO2 40 a 80%. Considerar a colocação do acesso venoso periférico. Segundo passo, considerar administrar antihistamínico, preferencialmente oral e não sedativo. Neste caso não tinha sentido, a doente estava nauseada, tínhamos um acesso venoso, por isso o que tem sentido é administrar clemastina 2 mg. Administrar corticoide, neste caso optamos pela hidrocortisona 200 mg, que é uma opção perfeitamente lícita. Entretanto, passaram 5 minutos, havia o sinal de melhoria, mas não completamente, não hesitar a administrar a segunda dose de adrenalina intramuscular, novamente 0,5 mg, neste caso na outra coxa. Entretanto, se evidenciar broncoespasmo, iniciar salbutamol, câmara expansora, demos 4 puffs, 400 microgramas, podendo ser a dose máxima de 1000 microgramas num curto espaço de tempo. Se hipotensão, o que caracteriza habitualmente as reações anafiláticas mais graves, iniciar de imediato fluidoterapia endovenosa, soro fisiológico ou solução cristalóide, 20 ml por quilo, ou seja, uma infusão rápida de cerca de 1000 ml no espaço de 10 a 20 minutos. Se for necessário repetir. Lembrar que a fluidoterapia endovenosa é um dos passos mais importantes, quase que diríamos o passo mais importante a seguir à administração de adrenalina no tratamento do choque anafilático, porque é decorrente desta rápida administração de fluidos que se impede danos mais graves, nomeadamente choque cardiogénico. Se o doente estiver sob beta-bloqueador ou hipotensão persistente, considerar a aplicação de glicagina endovenosa. A ranitidina, considerar como antihistamina H2, mas cada vez menos utilizado. Se o doente continuar a agravar, então, considerar a adrenalina endovenosa numa solução diluída 1 para 10 mil, numa perfusão lenta, cerca de 0,1 microgramas quilo por minuto, e então aí iniciar suporte avançado de vida. Reparem na diferença. A adrenalina intramuscular é uma administração direita de meia ampola, porque cada ampola tem sempre 1 mg por mililitro, por isso vocês vão administrar 0,5 mg, vão administrar 0,5 ml, enquanto que na adrenalina endovenosa é preciso haver uma diluição de 1 para 10 mil. Pareceu-nos também útil divulgar o site do Conselho Português de Ressuscitação, onde podem consultar datas de cursos de suporte imediato de vida, suporte avançado de vida e de suporte básico de vida com desfibrilação automática externa, se estiverem interessados. Bem, muito obrigado à doutora Cristina e muito obrigado à doutora Rosa por esta parte mais expositiva e interessante. Eu ia agora passar a palavra à professora Inês, que nos vai falar, no fundo, de uma parte que muitas vezes não damos tanta importância, mas que, especialmente neste caso das vacinas Covid, é ainda mais relevante, que tem a ver com a comunicação das reações adversas ao Infarmed e toda a farmacovigilância que vai estar agora associada a este processo vacinal. Isso passava agora a palavra à professora Inês. Obrigada, Paulo. Então, relativamente à vigilância destas vacinas, isto é responsabilidade, como com todos os outros medicamentos, do Sistema Nacional de Farmacovigilância, como eu disse há pouco, coordenado centralmente pelo Infarmed e depois espalhado pelo país através das suas unidades regionais de farmacovigilância, e o que fazemos neste momento, como fazemos com todos os outros medicamentos que estão comercializados, é pedir a colaboração de quem está no terreno, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, enfim, e também dos próprios doentes, para nos fazerem chegar as suas suspeitas de reação adversa a medicamentos. Eu tenho aqui uma pequena apresentação que é pedir o favor de a colocarem. Exatamente. É muito pequena e é só para explicar o que é que se deve notificar e como é que isso pode ser feito.
Neste caso em que estamos a falar de uma vacinação em massa, de um medicamento novo, o sistema de farmacovigilância tem sempre interesse em receber todas as reações adversas que sejam detectadas no terreno. Dá particular importância a 3 grandes grupos de reações adversas, a começar pelas reações adversas graves. Uma reação adversa grave é uma reação adversa que provoca a morte do doente, que coloca a sua vida em risco, que motiva internamento hospitalar ou que prolonga um internamento hospitalar já existente, que provoca incapacidade significativa ou então que provoca uma anomalia congénita. Claro, nós estamos, em princípio, este tipo de vacinas não tem provocado reações adversas muito graves, mas tem provocado algumas reações adversas incapacitantes, ou seja, a pessoa não consegue ir trabalhar durante um dia ou 2, sobretudo por reações como astenia, mialgia generalizada, isso tem-se verificado. Portanto, qualquer um deste tipo de reação adversa é muito importante, damos muita importância e deve ser notificada. Depois, as reações adversas inesperadas, que são aquelas reações adversas que ainda não estão descritas no RCM, ou seja, elas até podem ser conhecidas da maioria das pessoas, porque na sua prática já as viram, mas se elas ainda não estão no RCM, significa que ainda não surgiram em quantidade suficiente, digamos assim, nem nos ensaios clínicos, nem na prática, para estarem incluídas. Portanto, qualquer uma destas reações deve ser notificada e é muito importante para a farmacologia. Por fim, outras reações adversas que também devem ser notificadas. Interações medicamentosas, por exemplo, que se detetem, porque as interações medicamentosas não são detectadas na fase de ensaios clínicos e, portanto, é muito importante, quando o medicamento vem para o mercado, que se esteja atento a esse tipo de reações. Faltas de eficácia, se o fármaco não atua conforme era esperado, isso deve ser notificado para que se possa tomar decisões nesse sentido. Pode ser um problema de qualidade de um lote, por exemplo, ou pode ser um outro tipo de problema que careça de mais investigação. E depois, todas as reações adversas que aconteçam com medicamentos que estão há pouco tempo no mercado, como é o caso destas 3 vacinas contra a Covid-19. Vocês, se repararem no RCM destas vacinas ou no folheto informativo, vão ver aquele símbolo que está aqui neste slide, este triângulo preto invertido, que é um símbolo que significa exatamente que o medicamento está sujeito a monitorização adicional. Portanto, estamos todos muito mais atentos a este tipo às reações adversas que acontecem neste tipo de medicamentos. Agora, passando ao próximo slide. Para além destas reações adversas que vos falei, particularmente neste caso das vacinas contra a Covid-19, estamos então a solicitar, tal como já foi referido pela doutora Cristina, que sejam notificadas não só reações adversas, mas toda a exposição que haja na gravidez e na amamentação desta vacina. Portanto, sempre que esta vacina for administrada a uma grávida ou uma mãe que esteja a amamentar, isso deve ser notificado. Porquê? Porque nós estamos a tentar fazer uma monitorização da segurança destas vacinas na gravidez, porque é algo que não se detecta nos ensaios clínicos ou que escape nos ensaios clínicos, porque não temos um número significativo de grávidas nos ensaios clínicos. Portanto, qualquer informação que nós tenhamos sobre a forma como estas vacinas se comportam na gravidez é extremamente importante. O que fazemos nestes casos, então, é depois de sinalizar as grávidas que tomaram as vacinas, vamos seguir a sua gravidez até ao termo e perceber se houve algum efeito tanto na mãe como no bebê. Para além disso, é também importante nós sabermos aqueles casos que esperamos que sejam raros, de pessoas que contraíram a doença mesmo depois de já estarem vacinadas, as tais falências vacinais, como que eu vos falei também no slide anterior. Portanto, qualquer um destes casos, particularmente para estas vacinas, é muito importante ser notificado. E agora pedia para passar ao próximo slide, obrigada. Para notificar, a forma mais fácil de o fazerem é então fazerem através do formulário online, que está disponível no site do Infarmed e que eu vou passar agora a demonstrar. Vou só pedir aqui a colaboração, só para me confirmarem se o meu ecrã está a ser devidamente partilhado. Estão a conseguir ver o ecrã que eu estou a partilhar? Bom, vou assumir que sim. Então, vamos para fazer a notificação então no site do Infarmed, entrar no endereço infarmed.pt, e este é o site que certamente
todos conhecem, todos consultam, se não diariamente, pelo menos quase. Aqui em baixo tem que fazer scroll e vão aqui ao portal RAM. O portal RAM vai perguntar se estamos perante um utente ou um profissional de saúde, porque desde 2012 que os utentes também podem fazer a sua notificação direta de reação adversa a medicamentos. Sendo um profissional de saúde, eu vou simular aqui uma notificação rapidamente. Portanto, descrição da reação adversa, vamos imaginar que é uma mialgia. Aqui o portal pergunta qual a evolução da reação, ou seja, como é que o doente se encontra no momento em que estão a fazer a notificação. Imaginemos que o doente ainda está em recuperação, ainda não está curado da sua mialgia. E aqui pergunta o tal critério de gravidade que vos falei há bocadinho, que fica obviamente ao critério de quem está a notificar. E eu vou aqui, por hipótese, dizer que foi uma mialgia incapacitante, a pessoa não conseguia movimentar-se normalmente. Aqui pergunta a data de início da reação adversa, portanto vamos imaginar que foi hoje. A data de fim não podemos colocar, porque se ainda está em recuperação significa que mantém a reação adversa. Depois aqui a duração da reação, estando em recuperação também ainda não sabemos qual é a sua duração real, porque ela ainda mantém. Aqui pergunta, na ótica de quem está a notificar, qual é que vos parece que é a causalidade a atribuir, ou seja, será que foi realmente a vacina que provocou esta mialgia ou pode ter sido outra coisa qualquer? E, portanto, aqui é o vosso critério, eu vou escolher o provável. Eu acho provável que tenha sido a vacina a provocar a mialgia. Normalmente é que as pessoas escolhem, porque se estão a notificar é porque há uma probabilidade de ter sido então o agente causador. Aqui pergunta o tratamento, vamos imaginar que a pessoa teve que fazer um ibuprofeno para conseguir gerir as dores musculares. Depois, se houver outra reação para além desta, tem ali o botão outra reação, onde podem acrescentar o número de reações que entenderem, que virem. A seguir, começa o campo do medicamento. Neste caso, por exemplo, vamos imaginar que é a vacina da Pfizer, portanto a Comirnaty. Toma ali um R. Aqui queria chamar a atenção, desculpem, quando escrevem aqui o nome do medicamento aparece-vos logo uma lista de medicamentos, neste caso há só um, portanto vamos escolher o que apareceu. Aqui queria chamar a atenção para a importância de colocarem sempre o lote que foi administrado. Estamos a falar de uma vacina, portanto um medicamento biológico e portanto o lote é extremamente importante dada a variabilidade deste tipo de medicamentos. Vamos imaginar que é o ABC 1, 2, 3. Este não precisam de preencher aqui na posologia podem colocar, por exemplo, se foi a primeira dose ou a segunda dose, é um bocadinho diferente de medicamentos quando são administrados por via oral, por exemplo, mas podem colocar aqui, explicar aqui de que forma é que foi feita, que é esta posologia. Depois a data da inoculação, vamos imaginar que foi hoje mesmo. Aqui a via de administração intramuscular, que está aqui. A dosagem aparece por defeito, porque escolhemos ali o nome comercial, portanto ele assume logo a dosagem. Forma farmacêutica não precisam de colocar. E aqui na medida tomada, o que é que fizeram para resolver isto? Estamos perante uma vacina, portanto vocês não vão suspender o medicamento. O mais certo, o que se costuma colocar nestes casos é, portanto, não aplicável, não podem fazer nada. Já administraram a vacina, não vão suspendê-la. Depois, o campo do medicamento. No campo do doente, o Sistema Nacional de Farmacovigilância garante o anonimato do doente, portanto nós não vamos saber de que doente se trata, mas para vosso controle que estão a notificar pode ser importante, por exemplo, imaginem que sou eu que sou a doente, neste caso, o meu nome é Inês Ribeiro Vaz, eu vou pôr aqui nas iniciais IRV, são as minhas iniciais. Vou escolher aqui o sexo feminino. A data de nascimento, não é muito fácil de irem por aqui pelo calendário, para quem já tem alguns anos, portanto será mais fácil colocar aqui o ano de nascimento à mão, porque senão aqui tinham que andar para trás, aqui o ano tinham que andar muito para trás para conseguir chegar à data. E aqui peso e altura, se for o caso. E por fim, o notificador. Portanto, aqui é importante para nós sabermos quem está a notificar e termos um contacto dessa pessoa, porque vai ser necessário, quase de certeza, obter informação adicional e, portanto, é importante eu ter aqui um contacto válido da pessoa. Vamos imaginar que sou eu própria que estou a notificar.
O conselho que colocarem aqui depois vai ser o conselho para onde esta notificação irá ser direcionada. Como vos disse, o sistema de farmacovigilância está descentralizado, há 10 unidades de farmacovigilância espalhadas pelo país. Se colocarem aqui o Conselho do Porto, ela vem para a nossa unidade, mas se puserem um outro conselho, o vosso conselho de residência ou do local de trabalho, isto vai ser direcionado para a unidade de farmacovigilância respectiva. Depois aqui pergunta o local de trabalho, se é uma farmácia, um hospital, um local de venda de medicamentos, um centro de saúde ou um SF ou outro. Neste caso escolheriam o SF e depois tem aqui uma listagem de todas as OSFs. Eu vou escolher um qualquer para não estar aqui a perder muito tempo. Aqui pede o código postal, mas só colocam se souberem de cor, não é obrigatório. Por fim, a profissão, eu vou colocar farmacêutico. Aqui precisamos de um e-mail válido ou de um telefone, portanto, um destes contactos é obrigatório para nós conseguirmos chegar ao vosso contacto. Eu vou pôr aqui o meu e-mail para conseguir finalizar o caso. Depois aqui tem um campo livre de outras informações para colocarem medicação concomitante que o doente esteja a fazer, por exemplo, e aqui um outro campo em que pergunta se houve erro de medicação e aqui é de resposta sim ou não. Há ainda a possibilidade de escrever mais texto aqui numa caixa de comentários, de outras informações, algo que achem importante. Se, por exemplo, se é um doente que tem antecedentes de interesse, se é uma grávida, se é um doente alérgico, enfim. Por fim, têm só que confirmar que leram aqui esta questão em que vos fala da confidencialidade dos dados e da necessidade de vos pedirmos estes dados pessoais e depois submeter a notificação. Agora está um bocadinho lento, portanto a notificação foi submetida com sucesso, portanto nós já recebemos este caso, que eu vou ter que ter o cuidado de apagar, porque este é um caso fictício, e a notificação está feita. Depois, se quiserem, podem fazer um registro no site do Infarmed para não terem que estar sempre a colocar os vossos dados pessoais e ficam com umas credenciais de acesso. Voltando aqui à minha apresentação, se puder ser. Eu não estou a conseguir ver, não sei se vocês estão a conseguir ver a apresentação. Olá, Paulo, ia pedir ao Luís o favor de... Acho que ouvi. Ok, pronto, já cá estamos novamente. Portanto, aqui então era o que vos estava a mostrar, o portal onde acabámos de fazer uma notificação. E por fim, apenas para reter alguns conceitos, no próximo slide, por favor, queria então algumas mensagens para não esquecer, coisas importantes e que devem ser tidas em conta quando estamos a notificar uma reação adversa. Colocar a marca comercial da vacina, porque há diferenças incipientes e, portanto, é muito importante saber qual é a marca comercial de que estão a falar. Colocar o lote, não esquecer de colocar o lote. As datas, tanto a data das inoculações como as datas das reações adversas. Em relação ao doente, ou a idade ou a data de nascimento do doente e o sexo do doente. Portanto, tem alguma importância também para nós tentarmos perceber a prevalência ou a incidência das reações adversas de acordo com a idade e com o sexo. Deixo-vos aqui alguns contactos que podem ser de interesse. O contacto o site do Infarmed, onde podem fazer a notificação online, os telefones do Infarmed, o telefone geral e o telefone da farmacovigilância. Aqui, se às vezes preferirem fazer a notificação por e-mail, podem fazê-lo para este endereço. Se forem do Porto, da região do Distrito do Porto, podem usar este endereço que está aqui, o fporto@medo.ppt, que é o endereço da Unidade de Farmacovigilância do Porto. Se forem de outro ponto do país, aconselho então a utilizarem o e-mail da farmacovigilância do Infarmed e depois serão direcionados, naturalmente, para a unidade de farmacovigilância correspondente. E era isto que tinha para vos dizer. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, professora Rosa. Acho que foi uma apresentação também bastante clara. E é só acrescentar aqui só um pequeno pormenor, que é uma dúvida que às vezes vai surgindo, que tem a ver com a questão do lote, que temos que realmente reportar e muitas vezes achamos que não sabemos, mas basta consultarmos o e-vacinas e que tem lá sempre o lote da vacina que o doente fez para conseguirmos pôr os dados todos completos. Entretanto, tenho aqui bastantes dúvidas, bastantes questões dos colegas que ao longo da sessão, principalmente
casos mais práticos e dúvidas mais do dia a dia, com doentes que já encontraram. Eu iria só apenas sugerir passarmos agora novamente a palavra à doutora Rosa, porque ela tem aqui uma pequena compilação de casos clínicos, de casos reais, para decidirmos se vacinamos ou não, que acho que poderá responder a muitas das dúvidas que, entretanto, forem surgindo, e depois terminaríamos com as dúvidas que têm sido colocadas que não foram respondidas. Acho que há aqui um pequeno problema com o microfone da doutora Rosa, que acho que não sei se conseguimos, entretanto, ajudá-la a resolver isso. Enquanto... Peço desculpa. Acho que já me ouvem. Acho que já me ouvem. Estava com o microfone desligado, peço desculpa. Então, eu já tinha dito, vou repetir, não é? Nós agora compilamos aqui umas simulações de casos clínicos, alguns deles inspirados em situações reais, daquelas dúvidas mais frequentes que nos têm colocado durante a vacinação. Esperemos que seja interativo e que gostem, e vou tentar ser rápida. Não sei se podemos passar ao primeiro caso clínico. Então, primeiro, antes de começarmos pelos casos clínicos, é necessário fazer uma pré-estratificação do risco antes da primeira dose, porque a estratificação do risco que fazemos antes da primeira dose é diferente da segunda dose. Então, de uma forma muito sucinta, temos que responder a 3 perguntas. O doente tem história de anafilaxia a vacinas? Tem história de anafilaxia de causa desconhecida? Ou história de anafilaxia a diversos medicamentos? E como a doutora Cristina já apresentou anteriormente, essa história de anafilaxia a diversos medicamentos é que nos pode... Peço que passem para o slide anterior. Essa história de anafilaxia com diversos medicamentos é que nos pode levar para a suspeição de uma alergia a um excipiente. Então, se respondeu não às 3 perguntas, é um doente considerado baixo risco, não é? Pode fazer a vacinação no centro de vacinação ou na sua OSF. Se respondeu sim a alguma das 3 perguntas, já consideramos de risco elevado, e este deve ser referenciado para a consulta de imunoalergologia para uma avaliação e ponderar a necessidade ou não, a indicação para fazer a vacina, e se tem necessidade desta de ser feita em meio hospitalar. Depois, passar para o slide seguinte, a pré-estratificação do risco antes da segunda dose, que é um bocadinho diferente. Aqui que é que nós nos vamos focar? O doente tem uma história que seja sugestiva de uma reação alérgica à primeira dose da vacina? Ok, sim. Então vamos estratificar essa reação à primeira vacina, que pode ser alérgica, como ligeira, moderada ou grave. Se for ligeira, ou seja, uma urticária que afete menos de 50% da área do corpo, uma rinoconjuntivite, consideramos de risco baixo e faz a vacina no centro de vacinação, na USF, com a indicação que eu já dei na minha apresentação de fazer o antihistamínico antes ou depois. Se tiver urticária com atingimento de mais de 50% da superfície corporal, angioedema da face ou atingimento das vias aéreas, ou em casos mais graves como a anafilaxia, já consideramos doentes de risco alto que têm que ser referenciados para a consulta de imunoalergologia. Então, passando ao primeiro caso clínico. Aqui, próximo slide. No primeiro caso clínico. Uma mulher de 53 anos, com antecedentes de asma alérgica persistente, uma rinite alérgica a ácaros, obesidade e dislipidemia. Ela vem fazer a vacina hoje e diz que desde há cerca de um mês tem queixas de cansaço, despeneia para pequenos esforços, subir um lance de escadas, tem tosse noturna, vários despertares noturnos e tem crise de sibilância com riso. Tem tido necessidade de recorrer ao salbutamol pressurizado várias vezes por semana para o controle dos sintomas. Tem esternutos e prurido nasal diários que interferem com as suas atividades de vida doméstica. Então, esta doente, podemos vacinar no centro de vacinação ou não? Então, respondendo a estas questões, tem história de anafilaxia às vacinas? Não. Tem história de anafilaxia de causa desconhecida? Não. Tem história de anafilaxia a diversos medicamentos? Também não. Ou seja, resposta negativa às 3 perguntas, risco baixo, faz no centro de vacinação.
Claro que estamos aqui a descrever um caso de uma asma não controlada, ok? Mas, apesar da asma da doente não estar controlada, isto não contraindica a administração da vacina naquele dia. No entanto, se a doente estiver a fazer corticoide oral, devemos esperar, numa dose superior a 20 mg dias, devemos esperar pelo fim do tratamento e então vacinar. Se não for suposto, se for um doente com uma asma mais grave, que tenha que manter corticoide oral num longo período, vacinamos na mesma, ok? Agora, o caso 2. Um homem de 64 anos, antecedentes de SAUS, obesidade, hipertensão, hiperuricemia e dislipidemia. Tem história de várias reações adversas a diferentes medicamentos, diclofenac oral, metamizol, Clovamox, com gravidade variável, desde urticárias exuberantes, com atingimento de mais de 50% do corpo, a anafilaxias com e sem choque. É acompanhado, a única coisa que ele nos sabe dizer é que é acompanhado no hospital na consulta das alergias. Então, este doente pode fazer a vacina, sem preocupações especiais, pode fazer no centro de saúde? Então, pode passar à frente, respondendo às 3 questões. Próximo slide. Respondendo às 3 questões. Temos aqui uma resposta afirmativa à terceira pergunta, tem história de anafilaxia a diversos medicamentos, portanto, risco alto, referenciação. A história das reações alérgicas com diversos graus de gravidade, com diversos medicamentos, indica que o doente tem que ser referenciado para a consulta de imunoalergologia, para despiste de alergia a excipientes ou outra doença, e aí vamos administrar se pode fazer a vacina e em que condições deve fazer a vacina. Então, caso 3. Uma mulher de 45 anos, antecedentes de ansiedade, poliartralgia e dislipidemia, tem uma história de lesões maculopapulares eritematosas muito pruriginosas, por vezes acompanhadas de angioedema palpebral e labial, com 3 meses de evolução. Já fez vários ciclos de corticoide sistémico e antihistamínico oral, com resolução do quadro, mas recidiva quando suspende a medicação. Ela refere que tem noção que elas agravam, as lesões agravam espontaneamente e quando toma anti-inflamatórios não esteroides. Neste momento, encontra-se a aguardar convocatória para consulta de imunoalergologia. Então, vacinamos? Não vacinamos? Com precauções especiais? Ok, voltando ao diagrama. A resposta é negativa às 3 perguntas. Portanto, estratificamos, porque apesar de ter história de urticária, ok? Parece ser uma urticária crónica espontânea, esta não contraindica a administração da vacina. Portanto, pode fazer a vacina e pode fazer a vacina no centro de vacinação. Nós sabemos que em pessoas com urticária crónica espontânea, como parece aqui neste caso clínico, os AINES são fatores agravantes frequentes da urticária. Portanto, este agravamento da urticária com a toma de AINES não nos parece ser sugestivo de uma alergia aos AINES, mas sim da sua própria urticária. Ok? Então, passando para o caso clínico 4. Então, também uma mulher, 59 anos, tem antecedentes de ansiedade e esta senhora já vem fazer a segunda toma. Diz que 10 minutos após a administração da primeira dose da vacina da Moderna, iniciou lesões maculopapulares, eritematosas, muito pruriginosas, com atingimento do tórax, abdômen, dorso, membros superiores e coxas. Referia que também associadamente tinha um discreto angioedema palpebral. Naquele dia está o registro que fez terapêutica com clomastina 2 mg, que melhorou alguma coisa, mas manteve os sintomas e foi referenciado e foi transportada para o serviço de urgência. Ok, passando então para o algoritmo. Olhando o algoritmo que eu apresentei no início, aqui temos uma história de uma reação alérgica que nos parece ser sugestiva de reação alérgica à primeira dose da vacina. Vamos aqui pelo algoritmo. Tem uma urticária com atingimento de mais de 50% da superfície corporal, tórax, abdômen, dorso, membros superiores e coxas, e também tem a história de angioedema, ok? Consideramos esta doente com risco moderado, portanto tem que ser referenciada a uma consulta de imunoalergologia para estudo de uma alergia aos excipientes ou, no caso de se confirmar, ou pode fazer a vacina em meio hospitalar, ou podemos aqui considerar a mudança do laboratório da vacina. O caso 5, um senhor de 79 anos, antecedentes de hipertensão, HBP e hiperuricemia. Ele tem história de angioedema palpebral, labial e da língua muito exuberante há cerca de 10 anos. Ele diz que chegou a ir a uma consulta das alergias no hospital e que depois o colega consegue consultar no PDS que tinha sido estabelecido o diagnóstico de angioedema associado ao lisinopril, um IECA, e que nessa altura foi alterada a terapêutica para um bloqueador de canal de cálcio. Ele ficou com um controle da tensão e não voltou a ter angioedema. Então, fazemos em meio hospitalar, fazemos no centro de vacinação. Ok, 3 perguntas, todas as respostas negativas. Este é um cenário que acontece muitas vezes e mesmo os enfermeiros e os colegas que estão nos centros de vacinação já questionaram isto. Ok, não, a resposta é negativa às 3 perguntas, risco baixo, faz a vacina no centro de vacinação, ok?
O angioedema isolado associado aos IECAs, como eu já disse na minha apresentação, é uma reação idiosincrásica e não impede a administração da vacina. O caso 6, uma mulher de 67 anos, antecedentes de síndrome depressivo, hipertensão, obesidade e também tem uma história de uma neoplasia da mama operada há 10 anos. Ela refere, isto também estamos aqui num cenário de antes da segunda dose, ok? Cerca de 25 minutos após a administração da primeira dose da vacina da Pfizer, iniciou queixas de mal-estar geral, sensação de espineia, sensação de dormência do hemiscorpo direito, agitação psicomotora, seguida de lipotímia. Está descrito pelo colega que observou naquele dia que ao exame objetivo não, peço que voltem ao slide anterior, que não apresentava nenhuma alteração, hemodinamicamente estável, não tinha lesões cutâneas, a auscultação pulmonar não tinha alterações e ela recuperou sem qualquer medicação em 30 minutos. Ok, pode fazer a segunda dose? Voltamos ao algoritmo. Próximo slide, então. Olhando para o algoritmo, e os sintomas que a doente tem são sugestivas de reação alérgica? Não. Então é risco baixo, ok? O caso aqui descrito é muito sugestivo de uma crise de ansiedade, portanto não impede de maneira nenhuma a realização da segunda dose, muito menos impede que esta seja feita no centro de vacinação ou na USF. Finalmente, para não me alongar mais, o último caso, que é uma senhora de 87 anos, tem antecedentes de síndrome vertiginoso, tem história, isto é uma história também bastante comum, e os colegas que estão nas USFs e nos centros de vacinação têm esta noção, tem uma história de administração de penicilina intramuscular na adolescência por amidalite aguda, e referiu que nessa altura, imediatamente após, a toma inicia sudorese intensa, mal-estar geral e lipotímia. Disseram-lhe que tinha feito alergia à penicilina e desde então transmite sempre essa informação quando é observada no serviço de saúde. Já fez vários antibióticos e não voltou a ter reação a nenhum deles, ok? Nem a nenhum outro fármaco. Então, pode fazer a vacina sem precauções especiais? Ok. Passando então para o próximo slide, o algoritmo. Não, a história que ela descreve não é sugestiva da anafilaxia, nem à penicilina, nem a outro fármaco, ok? Esta reação é muito sugestiva de uma síncope vasovagal, que é a grande maioria das reações que os doentes descrevem à penicilina, e não contraindica a administração da vacina. Aqui uma dica que nós podemos usar, que frequentemente eu uso e pode acontecer, é o colega ir consultar a PEM, não é? Habitualmente conseguimos sempre encontrar uma receita de um beta-lactâmico ou até mesmo de uma penicilina, ok? Isso já é um dado a favor de que aquilo que aconteceu não foi uma reação alérgica. No entanto, o nosso conselho é que nestes casos tem que haver sempre um registro clínico, além da avaliação, um registro no processo da doente em que foi avaliado, em que esteja descrito que foi avaliado o risco-benefício e que o benefício de fazer a vacina é superior ao risco de uma reação alérgica. E também o nosso conselho é que deve constar nessa informação clínica escrita pelo médico que o risco de reação adversa à vacina é sobreponível ao da população geral, ou seja, o colega observou a doente, avaliou o risco, então o benefício é muito superior ao risco, portanto passou-se para a vacina. Claro que nós sabemos que ninguém está isento de fazer uma reação alérgica, independentemente dos seus antecedentes, ok? Então, ao fazer esta avaliação e ao escrever esta informação, o colega está salvaguardado de uma possível reação que pode acontecer. Muito provavelmente não vai acontecer, mas poderá acontecer. Agora queria só aqui terminar para dizer e informar os colegas que estão a assistir que todos os conteúdos que foram apresentados por nós as três hoje à noite vão estar disponíveis nas próximas 48 horas no site da Sociedade Portuguesa de Imunoalergologia. Agora acho que podemos passar ao Paulo e às vossas questões. Muito obrigado, Rosa. Foram casos que quem tem estado presente nos centros de vacinação tem visto casos assim todos os dias, de doentes com antecedentes de angioedemas com IECAs, doentes com histórias de alergias a penicilinas mal esclarecidas, que depois acabamos por esmiuçar um bocadinho melhor e percebemos que não existia ali grande problema. Eu iria passar agora para uma pequena compilação de algumas das perguntas que foram colocadas pela plateia. As perguntas, no fundo, vão ser dirigidas para as três. Temos perguntas não só relativas às vacinas, como dúvidas sobre o que fazer em alguns casos e também dúvidas em relação à parte da notificação. E a pedir só, por favor, para colocarem nos slides com as questões. Ok. Enquanto vamos aguardando, acho que posso ir lançando já algumas das perguntas. A primeira tem a ver, por exemplo, com contraindicações à vacinação ou não,
um doente a fazer, neste caso, warfarin, warfarina, deve ou não realizar um INR antes de ser vacinado? Se o doente tem um INR conhecido e está fora do alvo, como é que devemos proceder? Não sei se a doutora Cristina, por exemplo, quer dar a sua opinião em relação a esta dúvida. Ok, acho que já me estão a ouvir, certo, Paulo? Certo. Certo. Relativamente à hipocoagulação e à antiagregação, e mais neste caso específico relativamente aos doentes a fazer warfarin, nestes casos não está contraindicada a administração da vacina. Estão indicadas precauções especiais, ou seja, se um doente está a fazer hipocoagulação e está com INR estável, nada a fazer. Se estiver efetivamente acima do que é suposto, ou houver essa dúvida, deve ser, a vacina deve ser administrada com uma agulha fina, deve-se pressionar no local de administração pelo menos 5 minutos e deve-ser dada indicação ao doente que deve diminuir a mobilização do membro nas próximas horas, ok? Agora, não é preciso de todo fazer um INR antes da administração da vacina, ok? O que este colega está a perguntar é, por exemplo, antes do momento da vacinação, o médico percebe-se que o doente está hipocoagulado e que está fora do alvo. Então aí tem que ter precaução especial. Mas não é preciso pedir e saber o estado do INR antes da administração das vacinas, ok? Da nossa experiência, nos centros de vacinação, nomeadamente na unidade local de saúde de Matosinhos, todas as vacinas já são administradas com agulhas finas, ou seja, já é feita logo essa precaução à partida. Ok? Ok, muito obrigado. No fundo aqui a ideia, e nestas dúvidas, se tem que fazer análise antes, tem que fazer o INR, se temos que, e outro tipo de coisas, no fundo aqui é abordarmos isto como temos feito no passado com outras vacinas, como fosse, por exemplo, fazer uma vacina da gripe, por exemplo, fazemos todos os anos, ou seja, tentar que o processo seja o mais simples e não complicarmos quando não existe essa necessidade. Eu iria passar agora para a segunda questão, que tem a ver o que ter em consideração na avaliação médica prévia à vacinação. Seguimos o questionário, sugerem fazermos mais alguma coisa. Pelo que eu vi aqui, além do questionário que nós temos aplicado e que é obrigatório pela DGS, também temos aqui aquele algoritmo, por exemplo, que a doutora Rosa mostrou, e a perguntar só à doutora Cristina, que tem mais experiência também nisso, o que é que sugere? Alguma coisa extra? Acha que o questionário atual que estamos a aplicar é suficiente? Eu acho que o questionário atual é suficiente porque cobre os principais itens que são abordados nas normas específicas da DGS. O que é que eu acho que é primordial? É haver um entendimento claro entre a equipa de enfermagem e a equipa médica. Ou seja, a equipa de enfermagem é que primeiro contacta com o doente. O objetivo é aplicar o questionário e, em caso de dúvida, nomeadamente naquelas questões, teve reações alérgicas prévias à vacina, está a fazer imunossupressores, está a fazer tratamentos oncológicos, já teve reações graves a medicamentos, o que é também uma das questões especificamente. Deixa-me só consultar aqui uma daqui da norma DGS. Nestes casos, a equipa de enfermagem contacta o médico que faz uma avaliação. Por isso, eu acho que não é preciso mais nada fora daquele questionário. Parece-me que cobra. Agora, claro que isto vai depender do bom senso, não é? Um ser enfermeiro, uma ser enfermeira que está a falar com o doente e que se apercebe que o doente, no meio do que lhe está a dizer ao questionário, diz: olha, mas atenção que eu tenho esta dúvida e aquela. Fala com a equipa médica e resolvem em conjunto. Eu acho que é complicar fazer mais questões do que estas, das que estão no questionário da DGS. E no centro de vacinação, o Paulo tem essa experiência, tem corrido muito bem. Agora, tem que haver uma boa articulação, certo? E daí a necessidade, por exemplo, antes de começarem a vacinação de uma forma mais expressiva, haver uma reunião conjunta com a equipa de enfermagem e esclarecer estas dúvidas. Exatamente, concordo. Também acho, pela experiência que temos tido e que tenta estar a dar apoio também no centro de vacinação de forma mais presente,
acho que o questionário acaba por englobar quase tudo aquilo que temos de estar atentos, e é um questionário, no fundo, para uma triagem inicial. Não queremos ter um questionário de tal forma exaustivo em que o doente acaba por estar 5, 10, 15 minutos a responder. Queremos ter, no fundo, algo que nos permita só separar assim, os doentes e sinalizar aqueles que depois eventualmente precisam de irmos lá, esclarecer porque é que respondeu que sim a algumas das coisas, e depois decidir se avançamos ou não com o processo de vacina. Iria passar então agora para a terceira pergunta. Tem a ver já com histórias das anafilaxias. Um doente, então, que, por exemplo, que tem uma história de anafilaxia de fármacos, por exemplo, uma penicilina, não precisa então sempre de fazer a vacina em hospitalar. E se for uma anafilaxia, por exemplo, ao látex, o que é que sugerem fazermos? Iria propor à doutora Rosa responder esta pergunta. Pronto, então, no caso da anafilaxia, nós seguimos o algoritmo que eu apresentei, não é? Das 3 questões. Se for só um medicamento, ok, aí é preciso explorar muito bem a história. Nós temos a experiência com a anafilaxia, com a penicilina, em que sabemos que a prevalência da alergia autorreportada depois acaba por se confirmar em menos de 5% dos doentes, não é? Das alergias. Há aqui um grande desconhecimento. Eu acho que, em primeiro lugar, a dica que eu dei de explorar um bocadinho o processo do doente, eu sei que é uma coisa que dá trabalho, mas muitas vezes o que acabamos por encontrar sempre uma receita de um beta-lactame, com uma receita de uma cefalosporina, que é uma coisa que já nos dá alguma segurança, que provavelmente aquilo que aconteceu ao doente não foi uma reação alérgica, muito menos uma anafilaxia. Ver que atualmente já é mais fácil, porque os doentes com verdadeiras anafilaxias, ok? A grande maioria já são apanhados por nós na urgência e estudados por nós, ok? Se o doente tem um diagnóstico de uma anafilaxia, um medicamento específico, ok? Aí, se for só um medicamento, não tem indicação para ser enviado à consulta de imunoalergologia. Agora, voltando ao algoritmo, a resposta afirmativa a qualquer uma daquelas perguntas, não é? Anafilaxia de causa desconhecida, anafilaxia a uma vacina ou a mais do que um medicamento de classes farmacológicas diferentes, ok? Isso aí já podemos estar na suspeita de uma alergia a excipientes, de uma mastocitose sistémica, esses sim têm que ser referenciados. No caso do látex, aqui é a mesma coisa. Habitualmente, os doentes com anafilaxia ao látex são seguidos em meio hospitalar e têm consigo um formulário. E penso que, a doutora Cristina que me corrija se eu estiver enganada, que nenhuma das vacinas tem látex. Portanto, à partida também poderá fazer no centro de vacinação ou na USF. Sim. Ia dizer que sim, que confirmava que a anafilaxia ao látex não é contraindicação para a administração da vacina no centro de vacinação. Todo este processo para referenciarmos ou não os doentes para fazerem meio hospitalar, isto não vai reduzir o nosso risco de termos uma reação anafilática no centro de vacinação. Sabemos que estes doentes podem ter um risco acrescido, mas quando vamos analisar os poucos estudos que já, entretanto, têm saído sobre os case reports das anafilaxias e reações alérgicas mais graves, vemos que uma porcentagem destes doentes acabaram por nem sequer ter nenhum historial de reações anafiláticas prévias. E podemos ter, e vai acontecer certamente num processo vacinal desta dimensão, em que vamos ter doentes sem história nenhuma de risco, vamos ter doentes com histórias de antecedentes da anafilaxia a penicilina, por exemplo, e estes doentes vão ser vacinados junto de nós. Vão ser vacinados nos nossos centros de vacinação, vão ser vacinados nas nossas unidades e poderão ter realmente aí uma reação anafilática. O importante, mais do que estarmos à procura de todos os doentes para referenciar e tentar reduzir, passar para um risco zero, o importante é também termos alguma vontade e termos a formação necessária para que, quando estas situações acontecerem, e inevitavelmente, tendo em conta os números que temos agora, vão acontecer, sabermos como atuar e como conseguirmos resolver, digamos assim, aquele problema de forma imediata nos centros de vacinação e nas unidades.
Eu iria continuar agora com uma dupla questão, digamos assim, para a professora Inês, que colocaram aqui em relação ao RAM. Perante uma notificação no RAM, por exemplo, uma notificação grave, uma anafilaxia, em que o doente teve a necessidade de ficar em vigilância no serviço de urgência, qual é o circuito que estas notificações depois acabam por seguir? Nesta situação em particular, a colega fala aqui que nem o notificador, nem o doente que teve a anafilaxia acabou por ser contactado. Isto seria algo que seria expectável? A pessoa deve depois ficar a aguardar algum contacto? Qual é o circuito que depois segue após esta notificação? E aproveito já para deixar a segunda questão, que também irei dirigir a si, que é algumas dúvidas sobre como notificar então as grávidas. Não é bem uma reação adversa que ela teve, apenas fez a vacina. O que é que a pessoa deve selecionar especificamente no motivo da notificação no RAM? Penso que temos aqui novamente um pequeno problema com o microfone da doutora Inês, que está sem som. E agora estão a ouvir-me agora? Então conseguem-me ouvir? Ok, era eu que estava com o microfone desligado. Portanto, em relação a esta questão que vemos aqui no slide, qual o circuito da notificação? Portanto, como eu dizia há pouco, o papel do sistema de farmacovigilância é então monitorizar a segurança dos medicamentos e, neste caso, das vacinas contra a Covid-19. Portanto, quando nós recebemos um caso, sobretudo quando o caso é grave, como é o caso da anafilaxia, a nossa prioridade é validar o caso, codificá-lo, avaliá-lo e enviar de imediato para a Agência Europeia de Medicamento, porque é lá que se tomam as decisões e é lá que se faz a avaliação benefício-risco dos medicamentos. Portanto, isso é a nossa prioridade. Contactamos sempre o notificador se for necessário alguma informação adicional que não esteja no caso. Claro que num caso como este, nós vamos ter sempre que fazer follow-up, ou seja, vamos ter que saber qual foi a evolução do estado de saúde do doente, mas neste momento, tendo em conta o volume de trabalho em que nos encontramos, que é típico do habitual, a prioridade, como dizia, é enviar o caso para a Agência Europeia de Medicamento e, a seu tempo, iremos fazer o follow-up de todos os casos. De qualquer das formas, o notificador vai sempre receber 2 contactos. Um primeiro contacto, que é uma resposta automática, só a dizer que nós recebemos o caso, e depois vai receber um segundo contacto no prazo máximo de 30 dias com a avaliação que nós fizemos a esse caso. Todos os casos são avaliados, é atribuída uma causalidade, ou seja, uma probabilidade de ter sido o medicamento a provocar a reação adversa, e essa informação segue para o notificador, que neste caso é o médico. Portanto, o circuito é mais ou menos este. Depois, já agora só para acrescentar, a Agência Europeia de Medicamento envia esse mesmo caso, todos os casos, de forma anónima e confidencial, naturalmente, para a base de dados da Organização Mundial de Saúde, que é a grande base de dados que existe de reações adversas a nível mundial e que embarca quase todos os países do globo. Em relação à segunda pergunta, que tinha a ver com a questão de como notificar na prática a vacinação em grávidas. Temos aqui 2 situações. Podemos estar a querer notificar apenas o ato de vacinação, que foi feita numa grávida, e nós realmente precisamos muito dessa informação, como dizia, para conseguirmos perceber o comportamento das vacinas nas grávidas, e nesse caso, aquilo que colocamos no campo da reação adversa, que eu mostrei há bocadinho no portal, é exatamente isso. Em vez de pôr uma reação adversa, escrevemos administração da vacina em grávida. Só isso. Se para além disso a grávida tiver outro tipo de reações adversas, acrescentamos, vamos ao botão que diz outra reação e acrescentamos. Também teve mialgia, também teve artralgia, teve cefaleias, etc. Mas o importante é colocar como termo de reação adversa a frase administração de vacina em grávida, que nós assim sinalizamos de imediato que se trata de um caso de uma grávida e que, portanto, nós vamos seguir até ao termo da gravidez. A mesma coisa para mulheres a amamentar, portanto, colocar a mesma coisa, administração de vacina em mulher em período de amamentação. Penso que respondi às 2 questões. Se for alguma coisa que ficou pendente, por favor, Paulo, diga-me. Muito obrigado, professora Inês. Eu ia só passar agora a palavra à doutora Cristina, por favor. Muito bem, acho que já me estão a ouvir, certo? Ok, muito bem. Eu só queria fazer um comentário relativamente ao que Paulo disse.
que é o seguinte: eu acho que todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nesta questão da vacinação têm um receio, que é não tomar a atitude correta, ou seja, não ser suficientemente cuidadosos na avaliação que fazem do risco. O que é que nós combinamos, e até combinamos isto no centro de vacinação, com o Paulo e com os outros colegas? Quando vocês acham que estão numa situação que é uma situação cinzenta e que têm ainda alguma forma, algum desconforto, e é necessário tomar uma atitude, e vocês acham que essa é a atitude correta, por exemplo, a tal doente com uma suspeita de alergia à amoxicilina clavulánico, certo? Que vocês não vos parece que é uma alergia a um excipiente e por isso acham que não é preciso enviar para a consulta de imunologia em meio hospitalar. O que eu acho que deve ser feito é fazer um registro. Nesse caso, escrever: doente reporta história prévia de anafilaxia com amoxicilina e clavulánico. Avaliada a situação clínica, ponderado risco-benefício, considera-se risco sobreponível à população em geral. E isto salvaguarda que foi feita uma avaliação, que não houve descuido, que não houve ausência de pensamento crítico sobre o assunto. E desta forma, nunca nenhum dos profissionais poderá ser acusado de, naquele doente, caso ele tenha uma reação anafilática, não o ter enviado atempadamente. Eu acho que isto é importante, que seja seguro a equipa médica, e outra coisa, doente concorda em fazer a vacina. E por isso, deixa segura a equipa médica, deixa segura a equipa de enfermagem e todos ficam salvaguardados. A atitude contrária, que é: mal o doente diz, eu sou alérgico à penicilina na infância, desde então nunca, não sei se fiz antibióticos, se não fiz, vocês não conseguem ver nada no ACE clínico, optam por não vacinar. Depois fica aqui um vazio. Nós temos recebido, às vezes na consulta, doentes que ficam perdidos no processo de vacinação de forma injustificada. E isto acaba por ser também uma má prática médica. O não ter cuidado e o ter um excesso de cuidado pode prejudicar o doente. Fazer uma avaliação escrita, acho que salvaguarda. Era só esse o meu comentário. Sim, exatamente. Temos também ver o outro lado, que é um doente que vamos, digamos, no fundo, recusar vacinar, é menos um doente que vai ficar protegido, é menos uma pessoa com risco de poder desenvolver Covid, e ainda por cima nesta fase em que estamos a vacinar uma população especialmente vulnerável, em que sabemos que as consequências de terem infecção também são graves. Também acho que é importante pesarmos o benefício da vacina, especialmente nestes casos. Olhem, para terminar, queria antes de mais agradecer às 3 oradoras por terem tido esta disponibilidade para uma quarta-feira à noite, já esta boa noite adentro, estarem aqui connosco a fazer esta formação. O material, como dissemos, vai ficar disponível depois para consulta no site da Sociedade Portuguesa de Alergologia. Além disto, contamos partilhar também depois convosco o mini protocolo, digamos assim, que foi apresentado aqui nos slides e desenvolvido aqui na ULS. E queria terminar também por falar do sucesso deste webinar. Tivemos mais de 1000 inscritos, o que demonstra não só a vontade das pessoas em quererem se informar, em quererem ter mais formação sobre este processo e o envolvimento de todos os profissionais que estão neste momento no terreno com isto, médicos, enfermeiros e secretários clínicos que estão a fazer horas e horas extra em cima de horas extra para conseguirmos levar a cabo este processo vacinal, que apesar disso é uma coisa única. Temos já uma vasta experiência na vacinação da gripe e outros processos, mas no meio de todo este ruído, todas as dúvidas que vão acontecendo, alterações das recomendações, problemas de listagens, um armazenamento e uma distribuição de uma vacina também num processo muito mais complexo. Apesar de tudo isto, acho que os profissionais têm feito um excelente trabalho e não é por acaso que o nosso caso de Portugal e do país tem vindo a demonstrar uma taxa de cobertura vacinal muito boa, dos melhores neste momento em termos europeus. Ou seja, todas as vacinas que nós temos estão a ser administradas rapidamente. É um processo que está a correr muito bem. Esperemos que continue assim daqui para a frente e esperemos que, acima de tudo, esta formação tenha ajudado a que as equipas estejam mais tranquilas e consigam vacinar com maior segurança daqui para a frente. E a passar agora a palavra novamente à doutora Cristina e à doutora Rosa, e
então a Inês para últimos comentários e para nos despedirmos. Muito bem, com certeza começo eu. Eu queria agradecer a oportunidade que me foi dada para participar neste webinar. Queria reforçar a importância do trabalho de equipa e da nossa experiência pessoal no LSM, dar os parabéns às equipas de enfermagem que têm estado no terreno de uma forma completamente eficaz e que fazem toda a diferença como sinalizadores de risco e como elementos apaziguadores. Olhar para aquele centro de vacinação como lá da nossa LSM, com imensos doentes sentados, expectantes, à espera de ter ou não uma reação, é preciso ter sangue frio, é preciso ter calma, e porque a sensação que temos é que se um doente entra em pânico, aquilo é tipo dominó, cerca de 50 doentes entram em pânico ao mesmo tempo. Por isso, a equipa de enfermagem, manter a serenidade, acho que tem sido muitíssimo importante. Passo a palavra à doutora Rosa. Eu queria também agradecer à Associação Nacional e na pessoa do Paulo de nos ter convidado. Também concordo com o que a doutora Cristina disse. Eu acho que estamos a fazer um papel todos em equipa, não é? Médicos, enfermeiros, muito importante. Eu, por acaso, tive a oportunidade, tal como a doutora Cristina e o Paulo, de estarem no primeiro dia em que começaram a vacinar idosos lá na nossa ULS, e acho que o ambiente, desde há muitos meses, que não era um ambiente de felicidade e de um ambiente leve, e isso, sentirmos que estamos a ser parte do início do fim, que é uma coisa que nos satisfaz. E é o que eu digo, tenham confiança, o risco de fazer a vacinação, o benefício é muito superior ao risco, ok? A grande maioria dos doentes não vão reagir, portanto, não tenham medo de vacinar, nós temos que proteger a nossa população. E acho que, na dúvida, nós como imunoalergologistas, eu e a doutora Cristina em particular, mas toda a Sociedade Portuguesa de Imunoalergologia, estamos à disposição para vos apoiar naquilo que nos for possível fazer isso. Obrigada. Doutora Inês? Agora sou eu, isso. Sim, passa a palavra. Queria agradecer o convite que me foi interessado para estar aqui hoje a falar convosco, dizer-vos que a farmacovigilância vai continuar a fazer o seu papel naturalmente de monitorizar esta vacina. Qualquer ajuda que precisem da nossa parte, qualquer informação, mesmo a nível da segurança de dados nacionais ou internacionais, estamos sempre disponíveis para ajudar, e agradecer a todas as pessoas que estão no terreno e que notificam para nós as suas suspeitas de reação adversa, porque essa é a única forma de nós podermos garantir que a vigilância está a ser bem efetuada. Obrigada. Bem, com isto terminamos. Muito obrigado a todos mais uma vez por terem estado aqui presentes. Espero que tenha sido útil para todos vocês e continuação de uma boa semana.